estou aqui para receber alguém lá do Sul. Como eu sou apaixonada. Hoje ainda assisti um pouquinho de um hotel maravilhoso lá em Gramado. Quer dizer, o Sul é lindo de cima a embaixo, né? E hoje eu vou falar com alguém de Passo Fundo. Nossa querida amada Juliana, já tivemos algumas conversas e hoje, que honra, que alegria receber pessoa tão querida. Eu vou chamar você, Juliana. Ai, não vi seu nome aqui. Ai, Juliana, convidada. Sentar mais está conosco. Oi, Maria Eugênia, querida. Oi, Rô! Que honra, que honra, que honra. Falei, nossa, vamos ter uma conversa boa com gente que a gente ama, que a gente sabe que você está no estado considerado com o maior número de longevos. Então, Isso mesmo. quanto precioso, quanto preciosa, valiosa a sua colaboração nesse universo tão rico, tão potente. Mas vamos lá, Rô Maciel, querida, beijos. Queridos, vamos conversar então com a nossa querida Juliana. Juliana, quantos anos você tem? Quem é você? Quem te inspirou? Como é que nasceu essa ideia? Qual é a sua? Rô, eu fico muito honrada com todo esse afeto, todo esse encanto. E, de primeira, uma das pessoas que me inspira é você, ter certeza, né? Pela tua forma, com que você coloca todo um movimento, inclusive intergeracional, né? Amei te conhecer e, desde já, agradeço o convite. A recíproca é verdadeira, do quanto me encanta te ouvir, ver toda a tua luta desse movimento. Aqui no Sul, hoje está um calorão, né? Não dá nem para te apresentar um chimarrão para comemorar junto, porque está muito quente no ar-condicionado, está sendo pouco. Então, é uma terra de muita gente longeva mesmo, e a gente não é por nada que temos aqui universidades, centros muito embasados, com esses valores. Eu acho que isso tudo, viver num ambiente rodeado de pessoas que se preocupam com as questões do envelhecimento sociodemográfico, em uma era que atingimos o tão temido e esperado 15% de pessoas com mais de 60 anos, né? É algo a se comemorar e também nos desafia. Então, eu, nos meus 33 anos, desde muito cedo, eu sempre gostei de estar sempre mais com pessoas de idade. E aí, talvez tanto nas minhas gerações familiares, sempre as gerações com quem eu convivia, era assim, os primos dos meus pais eram praticamente considerados meus primos. Então, na escola eu sempre era a mais novinha da turma, a última que entrou, né? Todo mundo entrava com 7, eu entrava com 6 por causa de alguma coisa da idade. Eu sempre era colocada nesse lugar da menor, da mais nova. No doutorado também, eu era sempre em tudo, graduação, mestrado, doutorado, sempre era mais novinha. Então, acho que isso foi somando, né, no meu arcabouço experiencial e também automaticamente teórico, porque eu acabei ficando com muita vontade desde que no último ano da graduação em psicologia, aqui num dos municípios do Rio Grande do Sul, Frederico Westphalen, não conseguimos atender as pessoas de idade na clínica escola. E aí eu, bem curiosa e com esse senso de proatividade, fiz um projeto de clínica ampliada, que a gente chama na psicologia, Rô, que é ampliar a clínica, literalmente, né? Apresentar para mais pessoas. E eu fiquei com vontade de levar para as pessoas de mais idade, porque os números mostravam ali que era 5, 6% do público usuário. E quando a gente ia para ESF, para atendimentos multidisciplinares, todos os profissionais falavam do quanto as pessoas de idade precisavam de acompanhamento psicológico, mas não chegavam até nós. Então eu pensei, tem alguma coisa que não fecha aí, né?
E aí tive contatos de colegas, professoras, a Helene Hassi, a Fernanda Grandene, que foi quem me supervisionou no começo, hoje doutora em psicologia, e que são referências na área de pesquisa também, e que deram esse suporte inicial. E aí a gente atendia famílias com idosos, inclusive com Alzheimer, com Parkinson, várias doenças a domicílio. E daí eu vim para essa cidade que eu moro agora, que é Passo Fundo, onde tem um mestrado em envelhecimento humano. Então aqui eu encontrei, né, a turma que adorava pesquisar isso. E aqui eu não saí mais. Então, é uma caminhada de inspirações e que me fizeram, inclusive, a me dedicar a ajudar mulheres autodeterminadas a favorecer um clima mais humanista nas suas famílias, nos seus locais de trabalho, né? Eu digo mais mulheres por quê, Rô? Primeiro tem essa questão da feminização do envelhecimento, né? Somos as que mais, em geral, conseguem conquistar a longevidade. E também autodeterminadas por quê? Não adianta a filha, a mãe, o vô, a avó mandar para uma terapia, para um acompanhamento psicológico. A gente tem que querer. Então, esse tem sido o meu trabalho, mulher. Olha só, enquanto você falava, eu fiquei imaginando que você mora numa região tradicionalista, onde os valores são muito preservados. Então, assim, quando você fala, não adianta alguém mandar, a pessoa tem que querer, porque vocês têm essa postura, né? Então, quando você fala autodeterminadas, você fala desse intergeracional, você fala de tudo isso. Você acredita que com essa cultura fica mais difícil ou não, porque existe esse bem-querer entre todos, essa celebração, onde todo mundo não ficou mais velho à toa. Existiu todo um chimarrão, sei lá eu achei que você ia estar de chimarrão. Quando eu fiz meu cafezinho agora, depois da aula, eu falei, acho que eu vou levar um cafezinho para tomar com a minha convidada. Mas tem o ritual do chimarrão e tem aquele envolvimento familiar muito bonito, as danças, tudo isso me parece favorecer a longevidade, porque longevidade tem a ver com relacionamento, tem a ver com intimidade, com grupos de apoio, e a gente sente muito. Eu não sei, de fora, quando olho para vocês, quando estou aí, eu sinto esse familiar, esse entrosamento muito bonito. Então, me conta no que isso te favorece ou no que isso pode, de repente, ser mais doído, mais complicado para se conseguir que todos venham, que todos se interajam, que todos tenham esse vínculo que favorece a longevidade e o bem-estar de todos. Sim, sim, tem muitas famílias que elas são favorecidas, elas buscam a mim para atividades para justamente potencializar o que elas já conseguiram. Por exemplo, aqui no Sul tem rotas de longevidade, o turismo reforça a longevidade, né? E as famílias também, principalmente de origem italiana, elas são muito movidas ao mito da união, né? Nós precisamos estar unidos, custe o que custar, podemos estar quebrados, mas temos que estar unidos. Então, às vezes, muitas famílias, muitos membros das famílias sofrem porque a era exige que o filho ou a filha vá para um outro estilo de vida. A Renata aí falando das amigas queridas, saudade da Rê. Tá lá em Tampa com a família, mas falou que viria e está aqui conosco. Olha aí, ó, gratidão, gratidão. Só para lembrar que quando você falou dos italianos, quando a gente faz aquelas rotas que a gente para comer pão, para conhecer o chá, para ver aqueles moinhos, para ver tudo, para ver aquelas senhorinhas sentadas na porta daquelas casas milenares, assim, centenárias, vendendo aquele biquinho de crochê. Nossa, eu tenho memórias muito felizes com de cantar.
É incansável, é lindo. Desculpa, mas eu não É podia de deixar. encantar, é de encantar. Não, isso faz todo sentido, porque essas memórias afetivas, inclusive, quando a pessoa decide, não, quero crescer, mas nessa família necessariamente tem certos legados, certos mitos que estão me segurando. Quero dar uma voadinha. Então é um perigo, porque muitas famílias italianas tendem a segurar, as alemãs também, aqui que tem uma forte influência. E aí isso leva muitas famílias para terapia, justamente assim, para potencializar aquilo que foi conseguido, né, por estarem muito unidas, mas para favorecer uma individualidade, um senso de autonomia nessa pessoa que quer galgar novos passos. Então, isso tem favorecido, né? Porque são famílias que prestam muito suporte familiar. Inclusive, esse foi um tema do meu doutorado que eu gosto muito, porque está sempre tendo muito afeto. E aí, essas famílias são desafiadas a exercitar também a autonomia, né? Elas precisam estar equilibradas. Também tem um outro desfavorecedor, justamente como você disse, a região gaúcha. Eu pesquisei mais aqui como é que é envelhecer em terreno gaúcho, né? E os gaúchos, eles têm muitas forças, inclusive pesquisadas, assim, que eu pesquisei, forças de caráter, que a gente chama, que são potências, recursos, que são naturalmente, pelo jeito de conviver, muito mais regadas, muito mais estimuladas, com uma cidadania, esse senso que você diz, né, de um cuidar do outro, mas que, por um legado também desfavorecedor de muitos conflitos, reflete naquilo que muitos teóricos vêm falando agora. Inclusive, acho que foi... Não tá aqui, não. Eu estava conversando no Instagram com uma pessoa que da faculdade, acho que foi de Fortaleza, a Maria Souza, que pesquisou sobre a intergeracionalidade da violência conjugal. Foi uma coisa que ela percebeu também em outros estados, mas que aqui no Sul, isso se comprova também no meu trabalho que eu presto, o quanto que desfavorece justamente pelos conflitos, que seria o terceiro ponto de uma percepção de suporte familiar intergeracional favorável. O afeto, a autonomia que a gente já falou, e a adaptação. Então, são famílias que brigam muito, têm muitos conflitos, e aí fica difícil, ainda mais quando se perpetua na relação conjugal. Isso tem sido marcante. Inclusive, na pandemia, o que eu mais tenho recebido são demandas de casais longevos que estão sendo socorridos pelos filhos e pelos avós com relação a, por favor, precisamos de ajuda porque a mãe vai bater no pai, a avó tá batendo no vô, o vô tá aqui dando piti e os conflitos, né? Parece aquela música que a gente colocou de chamada, né? Essa família é muito unida, essa é muito oriçada. Então, muitas solicitações nesse sentido. E aí, quando a gente vai ouvir a escuta, né, quando cada um vai se expressar, o meu trabalho como psicoterapeuta humanista é favorecer que cada um expresse as suas necessidades. E aí, independente se decidam continuar casados ou divorciam, mas que possam ouvir as necessidades do outro. E aí, quando a pessoa não ouve, que é aquilo que eu falo do partir da autodeterminação, quando a pessoa não quer, ela não está autodeterminada. Eu tenho recebido muitas demandas assim de homens idosos que vêm para mim para a sessão de terapia e dizem assim: eu vim porque eu fui acusado por Maria da Penha, eu não bati na minha vétia, eu não bati, eu nunca fiz nada. E mesmo assim ela foi me entregar para o delegado e eu tô tendo que responder. Então o que eu faço? Eu disse, olha, você vir, né, para terapia já é um grande passo. Tu quer realmente fazer alguma coisa ou tu só quer o comprovante de comparecimento para limpar a tua barra, né? Então a gente ri, mas tem coisas assim que chega a ser quase que trágico, porque esbarra realmente em violência, né? E que a pandemia reforçou essa necessidade dos filhos, dos netos estarem ali no portão da casa, não só levando o mercado para o vô e para a avó, para o pai e a mãe de idade, mas também estar por dentro, né, do quanto que
agora que eles descobriram como viver o ninho vazio, como renamorarem, né? De que forma eles estão se redescobrindo, né? E às vezes eles simplesmente repetem padrões intergeracionais e não estão se sentindo motivados, capazes, né, de reinventar sua vida conjugal, inclusive, né? Mas eu falo do conjugal porque as pesquisas também corroboram isso que eu vejo na prática, tá, Rô? Porque tem acontecido, assim, o favorecimento, o desfavorecimento pelo aumento de mulheres solteiras criando seus filhos com a ajuda das mães. Então, isso também tem feito, assim, a filha, o filho ser criado como rei, a rainha da casa, e daí a avó, o papel da avó se mistura com o de mãe, e aí muitos papéis ficam misturados. Então, o trabalho de você reverter e ajudar a família a pensar o quanto estamos sendo de verdade aqui em casa, o quanto não precisamos ensinar um papel, não precisamos estar num papel assim, né, enrijecido. Eu posso ser eu como pessoa, tanto com a minha filha quanto com a minha neta, minha avó, minha mãe. Então, tudo isso vem para terapia e dá um caldo, viu, Rô? Dá. Tem coisas que favorecem, como eu te falei, como desfavorece. Nada melhor que um ouvir a necessidade do outro, né? Mas eu tenho participado de algumas reuniões e a gente percebe o estresse, o cansaço, o desgaste que todo mundo está vivendo por conta dessa aproximação que não existia, desse ficar muito tempo junto, né? Porque as pessoas tiveram que se recolher nas suas casas e a gente não conhecia esse companheiro o suficiente porque a gente tinha muitas coisas para fazer. Ele ficava ocupado com as coisas dele, eu com as minhas. Quando juntou tudo isso, virou esse caldeirão que deu esse caldo, que é um grande feito para a humanidade, porque nesses momentos é que se tem oportunidade de escutar, de falar das dores de repente adormecidas, por ali guardadinhas, os filhos perceberem mais esses pais e tal. Eu achei que foi um momento doloroso, mas com muito aprendizado. E que, de qualquer forma, a gente briga. Quando você falou em briga, eu fiquei pensando assim, não, é porque a gente se importa, porque quem não se importa vai embora, nem discute. Pega o boné e vai embora, esquece, e fica aí, não, você não faz diferença na minha vida. Então, até nisso, quando existe esse desejo de conversa, mesmo que seja para se defender ou para alguma coisa, eu já acredito, e quando você fala, vem para terapia, já é muito precioso. Porque sim, porque é mais fácil você pegar um ônibus e sumir no planeta. É fácil hoje em dia, né? Você pode ir para qualquer lugar do mundo. Então, ainda assim, eu acho que esse caldeirão, esse povo todo misturado, brigando ou não brigando, ou criando situações, ou se ouvindo, ou tendo chance de falar, saímos mais fortalecidos. Os filhos vão entendendo o processo, e aí, se não quer repetir o padrão, é uma provocação. Acho que o mundo está num momento de provocação. E sorte ter você que vai lá, que é essa escuta amorosa e gentil, que fala assim, vamos lá com calma. E dá chance, e tem um espaço, um lugar para que as pessoas possam falar. Eu venho dizendo todos os dias, queremos muito ter chance de falar. O ser humano está cansado de ouvir. Ele está muito precisando de fala. Então, que seja uma terapeuta, que seja um amigo, que seja um vizinho, que seja um filho emburrecido, chateado e tal, mas que seja um lugar que dê chance para alguém falar. Porque senão a pessoa se joga. Ontem eu tinha uma amiga, assim, de um nível tararã, que mora num lugar lã. E ela falou, minha amiga tentou se matar. Porque quando você não tem chance, você quer se matar. Quantos suicídios entre jovens, entre velhos, tanta gente se jogando, se matando. Então, assim, fico muito encantada que você descobriu, que você tem esse desejo, esse amor pela sua profissão, que você se interessa, você lindamente essa psicologia humanista, esse jeito de falar de autodeterminadas, né? Você já
já dá uma potência para essa mulher e já enxerga nela esse potencial de conversa, de reestruturar, de organizar suas famílias para que esse intergeracional aconteça, que os filhos voem, que eles vão embora, mas que depois desejem voltar para casa. Porque quando você deixa um lar que foi tão acolhedor, de repente, eu tenho sentido esse movimento no Brasil. Os filhos saíram, mas agora estão voltando para suas cidades para continuar essa família, para honrar essa família, para continuar os negócios, as propostas, ou mesmo pelo orgulho da família, do nome que tem e tudo, né? Isso mesmo, e com certeza sem se pegar padrões, né, Rô? Muito da psicologia tradicional fica em padrões, muito da psicologia, inclusive de atendimento a famílias, prega a ideia de que voltar para casa é regredir, né? E muitos filhos se viram tendo que voltar para casa na pandemia por questões econômicas, por questões sanitárias, por questões sérias, por questões de sobrevivência, né? E aí a gente fica naquela. Eu não vou voltar, Ju, porque isso é andar para trás, porque eu saio fora do padrão, né? Então a psicologia humanista é muito disso, é cada um se reinventar e descobrir o que para ti faz sentido, né? O que para ti realmente, no contexto que você tá, vai ajudar, né? E não seguir um padrão, porque algum especialista disse que toda família tem que ser assim, assado. Não, mas e para minha família? Para como nós estamos, para as nossas condições, para darmos os passos conforme nossas pernas. O que faz mais sentido, né? E muitas famílias tiveram que ter esse olhar para a convivência intergeracional acirrado por conta dos filhos e netos morarem nas mesmas casas, voltarem para casa, estavam fazendo algum estudo fora e tiveram que, de alguma forma, se reorganizar. Então, reorganizou-se também o entendimento disso, e ainda bem que temos a psicologia humanista para ajudar essas pessoas a validarem suas escolhas e não precisarem repetir padrões e manuais de psicologia, né? Que eu detesto. Olha só, é a evolução, né? É o ser humano se entendendo como único, individual, se entendendo quando uma pessoa preciosa, que onde quer que ele esteja, ele pode colaborar, independe disso, daquilo, daquele outro. Eu, do jeito que faço, como faço, posso ser a pessoa que mostra-nos os rumos. E eu fico muito feliz, porque são realidades bem diversas, né? Vocês aí, com toda essa cultura, a gente aqui, o norte do Brasil, quer dizer, são realidades diferentes, emoções diferentes, culturas diferentes, que a gente precisa entender que, enquanto pessoas, somos únicos. Então, é o que você falou sempre. Isso é bom para mim? Faz sentido? Antes a gente ouvia muito nas palestras, quando alguém gritava para a gente, faz sentido? A gente levava um susto. Hoje a gente já assimilou isso de faz sentido, combina comigo, isso é bom para a minha vida, isso é bom para o meu entorno, né? Isso vai radiando, vai passando para outros lugares. Você diria, agora uma pergunta, você diria para uma família que está com um jovem desorientado, atrapalhado, meio sem rumo, nesse fico, não fico, é bom, não é, tal. Qual seria a coisa mais valiosa que um pai e uma mãe, em momentos diferentes, uma hora com o pai, outra hora com a mãe, não essa coisa de pressão, né? Qual seria a melhor forma de ajudar esse jovem para que ele saia para o mundo ou fique onde está e seja um cidadão com essa mais humano, mais feliz, com mais significado, com uma vida com mais sentido? Qual seria? Uou, isso tem acontecido muito, Rô. Que bom que você perguntou. Porque o que mais prejudica é o pai, a mãe, o vô, a avó dizer eu te falei, eu te disse, né? E querer dar sua assinatura, seu narcisismo sempre em tudo que é escolha da pessoa.
A questão é que eu vejo que tem muito da geração canguru, dos nem trabalha, nem estuda, e isso tem muitas vezes dificultado até muitas idosas até na reorganização financeira, até em elas realizarem sonhos, né? Eu podia estar cuidando para minha viagem, podia estar, o meu grande sonho podia estar realizado, Juliana, eu fiz as contas e eu só gasto com a minha filha que não sai de casa, né? E tá estabanada em casa, e muitos trazem essa dúvida, né? Ai, minha filha escolheu fazer concurso, mas vai trabalhar, para que vai estudar? Eu fico indignado. Então, as escolhas de cada membro, elas, desde criança, né, Rô? A gente capta intuitivamente o quanto que uma escolha da gente é aceita ou não pelo outro, né? Só que o problema é quando a mistura a escolha com a pessoa, né? Como se eu ter escolhido usar casaco preto me tornasse uma pessoa menos, né? Então isso é o que dificulta. E sabe aquela coisa bem contrafóbica, quase assim, psicológica, de quanto mais tu quer que o filho saia e ande, voe, menos ele consegue. Por quê? Os pais, avós, eu percebo que criam muitas expectativas no filho, a ponto de dizer assim, foi um sonho que eu tinha, não pude realizar, então a pessoa vai ter que realizar. Então a pessoa já se sente meio que destinada, ela luta para ter uma liberdade existencial, e isso gera assim, ajuda ou não ajuda? A gente costuma falar muito com nossos terapeutas humanistas, né? Essa ajuda que eu tô dando é uma ajuda ou não ajuda? Né? Porque às vezes a ajuda vem disfarçada, né? Mas está prejudicando. Então isso é muito sutil, muito sutil, e é muito difícil em qualquer geração respeitar o outro independente do que o outro escolher. É aquela coisa assim, eu tô contigo independente do que você decidir. É difícil, né? Estar inteira ali, independente do que a filha, do que a mãe, do que a avó decidir, né? Eu vou estar contigo. Então exige um profundo respeito pelo outro, inclusive a ponto de dizer, eu posso conviver contigo na mesma casa, mesmo tendo valores diferentes. Exige muita terapia, exige muito autoconhecimento, autorreferências, né? Muito bem consolidadas, porque senão a pessoa só busca referências externas, né? Externas. E o alter, ele ajuda a construir a nossa subjetividade, mas também não é definidor. Precisa sempre que a gente esteja construindo nessa inter-relação, como muitos filósofos que nós humanistas usamos, Martin Buber, que são reforçados por Carl Rogers, humanistas que nos embasam e que comprovaram isso que eu estou falando, eu não estou inventando agora. Isso é comprovado desde 1930 nos Estados Unidos, quando se colocou, por exemplo, filhos, assim, para questionar o que acontece que ele não vai para o mundo, não vai tranquilo, eu faço de tudo, eu me sinto culpada, e não vai. Então, às vezes, a pessoa da outra geração tendo um espaço para ela se ouvir, falar, como é que a gente diz, da boca para dentro, para depois, quando falar da boca para fora, para o filho, para a filha, para a neta, para o neto, se gostar, poder se gostar naquilo que falar, sem precisar ensaiar. Muitos me procuram pedindo assim um script, né? Mas como é que eu tenho que falar? Qual palavra? E aí é que eu digo, isso não vai encontrar comigo, porque eu não sigo uma psicologia de uma lógica assim, aperta tal botão que daí desconecta tal e conecta tal. Porque o ser humano não é assim, né? O ser humano é integral e a gente costuma estar cada vez mais inteira quando estamos em relações que nós somos aceitas, nós somos compreendidas, não aceitas do tipo conformada. Tenho que me conformar com a minha filha, com a minha mãe, com a minha avó, porque ela fez isso. Não, mas um profundo respeito a ponto de se colocar no sentido assim, olha, filho, se você não quer sair de casa, eu super te entendo, tu tem tuas escolhas, mas conte comigo para isso, para aquilo não.
né? Limite. Poder colocar aí um comprometimento, né? Então, essa permissividade, ela precisa vir junto com o comprometimento. Senão, ninguém Porque cresce. eu escuto todo dia. Cortaram a minha luz, porque a minha filha quer passar no concurso há 10 anos. Isso. E ela não trabalha e eu não dou conta, porque sim, porque sim. Então, olha só, é uma realidade muito dura. Eles não Vemos isso todo dia no não consultório. casam, eles não crescem. Então, assim, falar de intergeracional e a gente romantizar que é tudo perfeito e tal, mas existem sim casas que estão cansadas, que estão procurando a palavra mágica para como tocar esse meu filho. E eu adorei que você... Eu tinha uma diretora que ela falava, a verdade é libertadora. Quando você falou, eu posso ajudar você nisso, nisso, nisso já não dá mais. O que você propõe? Como a gente pode conseguir isso, essa outra parte? A gente já faz isso com as crianças hoje em dia. Não é de mão beijada, não é assim. Vamos negociar, vamos trocar ideia, vamos pensar que se você deixar de fazer tarará, rende isso, que pode isso ajudar você. A verdade, a conversa, olho no olho, o sentir a proximidade, tocar o coração. Dá trabalho? Dá muito trabalho, muito cansativo. Mas precisamos, de novo, da boa conversa, da boa escuta, do olho no olho, do pegar na mão, de quem sabe até um toque, né? Pegar um pouquinho, tocar, né? Tocar na pessoa. Eu sempre acreditei que meu pai tinha mania de pegar a gente assim no rosto. E ontem eu estava numa meditação profunda com um grupo e veio essa imagem. Às vezes a gente precisa tocar mais, às vezes a gente é muito duro, a gente é meio distante. E a pessoa quer um colinho, mesmo com 40 anos, quer um colinho, um olhar, uma pausa. Isso aí, isso aí. E esse colinho, esse toque que você fala, Rô, ele sempre é melhor reforçado com a empatia, né? E empatia não é só se colocar no lugar da pessoa, é também sair. Muitas mães e muitos pais, eles não conseguem ter essa conversa com o filho, o neto que tá ali, neném, né? Por quê? Nossa, Ju, nem pensar eu mandar ele de casa. Eu lembro da vez que o meu pai, que a minha mãe, que o meu avô me mandou para fora de casa, meu Deus. E aí, opa, ou seja, ela está sentindo por meio da dor dela, da experiência dela. Então, o quanto que estar num espaço para poder se ouvir na sua dor, do quanto foi doloroso aquela fase da sua vida e não do seu filho e não da sua filha, né? Ajuda a separar assim, ó, fica muito claro, né? Teve uma que ela conseguiu dizer pro filho: eu descobri que você é um egoísta e me dói eu ter que ver isso porque eu não queria um filho egoísta, mas você só pensa em você. E eu não vou mais cair na tua. Eu te entendo que você, afinal, eu assumo a minha corresponsabilidade de ter te criado egoísta. Mas assim, meu filho, depois que eu cuidei de mim, eu consigo te dizer, nem que seja com lágrimas nos olhos, vai fazer teu caminho. Tu tem 2 meses para sair da minha casa. Eu tenho tal e tal coisa, tal coisa. Gente, ela veio assim, ó, com uma listinha, Rô, de coisas que ela tinha feito. E eu, como terapeuta, nem tinha pedido. Eu não dou tema de casa. A pessoa que tem vontade, quando dá um plim, ela se posiciona, ela diz, ela consegue. Por quê? Porque ela se ouviu. Ela esteve em um ambiente com um terapeuta que não julgou ela, que não ficou dizendo, não, tu deveria fazer assim. Porque esse jeito que tu fez tá errado. Né? Porque as estatísticas mostram que... Né? E isso acontece muito, infelizmente. Eu fui terapeuta em 3 abordagens, né? Nas 3 abordagens da psicologia, e eu te digo, com profissionais muito bem requisitados, né? Mas é uma questão de abordagem. É como um dentista usar uma ferramenta que não está bem afiada, entendeu? Que não vale mais para nossa época e ainda mais pós-pandemia, né? Pós-pandemia, que as pessoas tiveram que se reinventar, não seguir mais essa historinha de
Ai, para criar um filho assim e ele se independizar, então, 3 passos para a individuação. Não, não é mais. Né? Então, cada um está construindo o seu jeito, né? Olha só, a gente só tem 30 minutos, né? Já. Ficaríamos muito tempo conversando, porque esse assunto rende. São dezenas de pessoas com essas dores. E que Estique Passo Fundo tem você, sua clínica, seus amigos, sua rede, que conversa, que troca ideias sobre as mazelas do mundo e pode ajudar. Que mais e mais mães cheguem para você. Eu adorei quando ela falou que você tem 2 meses, porque limites, prazos, são coisas, acordos que são fundamentais na vida das pessoas. Nós precisamos de prazos, de acordos, de limites para a gente fazer as escolhas e a gente fica mais rápido. Porque se a gente, um dia quero que você vá. Não. Olha, 2 meses, depois pode ser que você dê mais um prazinho e tal. Mas vai organizando a vida dessa pessoa, porque o mundo pede isso para ele lá fora. Eu sempre falo... É encarar a realidade, né, Rô? A gente tem um primeiro passo, como a escadinha, né? Tem o primeiro passo, que é entrar em contato com essa... às vezes, uma sensação de impotência, né? E depois encarar a realidade, né? Não tem jeito. Ai, eu adorei. A gente pode conversar outras vezes de outros temas. Ai, muito bom. Foi uma honra ter você comigo. Eu espero que as pessoas que aqui estiveram conosco tenham tido né? Porque sempre que a gente está numa conversa, a gente tem uns insights, tem alguma coisa que a gente possa sair daqui com alguma boa ideia para ajudar quem você ama, ou para dar uma dica, ou para ter uma conversa boa com quem você ama. Obrigada, foi uma honra receber você. As ordens sempre, Rui. Quem tem entre vocês que ouviu, vai ouvir e se identificar, quiser aprofundar mais isso, pode visitar o site que a gente tem aqui, envelheceremfamilia.com.br, envelhecer com S, e descobrir de que forma aí que quer fazer o seu processo de autodescoberta e autoconhecimento, né? Aqui sempre tem espaços para as 3 gerações, 4, às vezes 5, inclusive com muitas podendo até se beneficiar de grupos de encontro, não só um espaço individual, mas espaços mais em conta, espaços que realmente possam se experimentar, né? Se eu não posso falar com o meu filho de outra geração lá em casa, eu vou me experimentar estar num grupo com outras gerações para ir me testando. Então, essas possibilidades existem e não se tem mais falta de opções para fazer esse processo terapêutico, né, Rô? É sempre uma honra estar falando contigo. Eu tenho a sensação que quando converso contigo, vem muitas possibilidades. Eu acho que eu faria assim, projetos muitos mais envelheceres contigo, tamanha a tua energia e a forma com que tu cativa e nos inspira. Quando eu olho para ti, eu digo assim, nossa, é o tipo de mulher que eu quero ser quando eu chegar nessa idade, que está sempre com iniciativas, sempre com formas de estar ali com o outro potencializadoras. Minha enorme gratidão a ti. Obrigada, beijo para todo mundo. Que todos Beijo. Que Deus abençoe o nosso planeta, que a paz seja restabelecida e que a gente possa ter um bom pensamento, uma boa intenção, que a gente possa emanar para esse planeta as coisas boas para que a gente possa retomar a paz. Aí nós mesmos, eu adoro envelhecer, porque é S de ser, envelhecer é ser. Então vamos ser generosos, vamos ser bem intencionados, vamos ser boa escuta, boa conversa, para que um planeta sinta que vale a pena ter nós aqui nesse lugarzinho. Beijos. Tchau. Amém. Beijo. Tchau. Tchau.